interpretação das perguntas em português e inglês, né? A locutora ali do local pedindo para o repórter se manifestar nome e o seu local, o seu veículo. E nós vamos iniciar. Bruno, vamos ouvir. Boa tarde. Sidney Marinho, da Litoral News. Queria que você falasse do teu sentimento. Você é um dos remanescentes daquele jogo contra o Liverpool em 2019. Felipe, que era do teu lado, teu treinador era teu companheiro. E hoje você entra, faz o gol, ajuda nessa transformação da atuação da equipe. Queria te ouvir. Como é que está, né, o teu sentimento e como é que foi essa atuação do segundo tempo, Bruno? Parabéns. Boa tarde. Sentimento de felicidade, de alegria. O conjunto hoje mostrou a força do nosso grupo. O Felipe, no intervalo, já tinha falado que nós estávamos jogando muito bem, mesmo com o placar atrás, e mandou a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo no primeiro tempo, e que os jogadores que estavam no banco seria muito importante o decorrer da partida. Um jogo muito quente, com intensidade muito alta, mas o Flamengo em hora nenhuma abaixou a intensidade. Jogamos como Flamengo e conseguimos uma grande vitória diante de uma grande equipe. Felipe, Bruno, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfan, Revista Placar. Felipe, queria saber de... É para ele. Ah, tá. É para o Bruno, desculpa, então. Bruno, você que foi o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2019, né? Quando foi o último encontro do Flamengo com os clubes europeus, hoje foi, mais uma vez, melhor jogador em um duelo contra o clube europeu. Queria saber o que passa na sua cabeça, você, mais uma vez, sendo destaque contra um grande clube da Europa, mesmo com essas diferenças aí que a gente encontra. Obrigado. Olha, não acho nada que seja diferente. É uma partida diante de uma grande equipe e eu sempre faço o meu melhor, dependendo da equipe que a gente sempre enfrenta. Hoje fui muito feliz diante de uma equipe europeia e consegui fazer o que eu sempre faço, que é ajudar a minha equipe com assistência, fazendo gol, correndo, que o Felipe sempre fala. A gente tem uma equipe muito qualificada, todo mundo que entra, os 11, os reservas também, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo. E eu, quando entro para dar minha vida pelo Flamengo e sei o que eu tenho que fazer dentro de campo. Às vezes os gols não saem, mas a vontade, isso não falta em mim, e por isso que eu estou sempre ajudando a equipe do Flamengo. Hi, Felipe. Nizar can... It's for him first. Just player of the match first. Oh, okay. Three questions for Bruno, and then he will leave. Okay, then we'll start with Felipe. Ok. Bruno, obrigado, Bruno. Valeu. Obrigado, Bruno. Kinsella from BBC Sport. I just wanted to ask you, how did you get the win today? What was key to victory against Chelsea? And also, South American teams are unbeaten in this competition. Are you surprised by that? And can a South American team actually win it? Well, first of all, I am surprised because I know the quality of these European clubs, especially the elite of football, the absolute elite. It's about 10, 12 clubs in the world who made part of this elite. I'm surprised that they have these results. It's true, sometimes the weather, they're not used to this, but what I can say that South American clubs are very competitive. And we know in Copa Libertadores that it was so difficult to win. It's so difficult, and not always the best win it. Sometimes it's the most competitive, and it's a lot of different grass, weather, and altitudes. We have a lot of adaptations on our game, and we're used to this kind of weather. And but Chelsea, for me, I told Maresca 4 days without sleeping or sleeping really bad, because when I watch his team playing, for me it's the most perfect playing, tactical playing in Europe, and he has all
always solutions covered for the players, and the players understood really well his model of play, and it's so difficult to play against them. So that makes our win huge. So I'm really happy. Do you think the South American team can win this competition? Anybody can win. Football. That's football. I wouldn't surprise. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, por exemplo, com o Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigada. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre acerto, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Felipe, Larry Henry with The Athletic. Just wanted to talk about the collective unity in the group, right? The first half, Chelsea score, you guys have a good amount of chances that don't go your way. But the second half, you guys didn't give up, kept fighting, and then get the goals that eventually win the match. Can you just talk about just the group in general, and obviously the substitutes making a big difference off the bench? Thank you. Well, that's best part for the coach, right? You make substitutions, they go into the game and score goals and make assists, so that makes me really happy. But the thing that makes me most proud is that Wesley made a mistake, which I asked him to do it. I asked not just Wesley, but also the center backs and the midfielders to control all the balls, long balls, and we trained that. So he made a mistake, and he kept playing. He didn't stop playing. So that's the thing that makes me more proud today. So as a coach, I think nothing make me more happy than this. People who makes mistakes and don't feel the tensions of the game and just keep playing like it was a friendly. So that's my biggest achievement today. Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida e parte da imprensa por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles, segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim, ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas
não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, eu imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos para o Tátira, ou quase empatamos com o Tátira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar, e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. Boa tarde, Felipe Luiz. Rodrigo Oliveira, Gaúcha 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. Parabéns pela vitória. Felipe, quero recorrer à tua experiência no futebol brasileiro e no futebol europeu, sabendo como os europeus enxergam o Brasil. Os times brasileiros estão vencendo times europeus grandes e jogando bem contra eles. Você acredita que esse Mundial de Clubes pode fazer os europeus assistirem mais ao Campeonato Brasileiro? Isso pode beneficiar o futebol brasileiro, inclusive os clubes que não estão aqui. O futebol brasileiro pode sair maior desse Mundial? Sim, claro que podemos. Por isso que esse Mundial é tão especial, né? Onde a gente pode nós podemos comparar com todos os países do mundo, né? E qualquer coisa, realmente qualquer coisa pode acontecer nesse Mundial. Eu até esqueci a tua pergunta agora, desculpa. O futebol brasileiro pode sair mais forte, pode ser mais assustador. Sim, sabe o que acontece? Sim, eu acredito que sim, mas no Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, o tal clube ficaria em que lugar em tal liga, sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então, nós sempre estamos comparando com os outros. E isso, para mim, é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante para a gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente do futebol brasileiro, e nós precisamos evoluir, claro que precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte, de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo, porque, para mim, onde está a elite estão os melhores, e aí é onde eu digo que eles vão vir aprender da gente. Com certeza também temos coisas que
que eles não fazem. Hello, Felipe. Abdulaziz Al-Horeshi from Riyadiyya newspaper, Saudi Arabia. When I see your team, I saw a Jorge Jesus team. I would like to ask you about what is the impact of Jorge Jesus on your style of play and the coaching style of yours. Thank you very much. Well, he taught me a lot, right? Tactically speaking, especially in defense, he taught me a different way of seeing football, you know, to gain terrain, to gain the pitch inside and make the pressure really high. And of course, I try to copy, you know, as I said before. When I see something good, I try to copy always and make my team play the way I like. So that's my idea and part of the way Jorge Jesus play. Felipe aqui, Sidney Marinho, da Litoral News. A gente sabe da tua importância como treinador na consolidação, no crescimento do garoto Wallace Yan. Como é que foi ver esse menino entrando, fazendo um gol aqui no Mundial? Uma curiosidade, você falou alguma coisa especial para ele ali? Eu reparei que você fez um carinho, né? E teve alguma coisa especial que você falou na hora que ele foi entrar em campo? Não, eu e o Wallace nós conhecemos muito bem. Conheço ele do Sub-20, foi meu 9 no título mundial Sub-20. Um jogador que tem uma paixão, tem uma vontade de vencer imensa, absurda, e compete, ele entra no Mundial, ele entra no Maracanã com 70 mil, ele entra onde colocar ele como se estivesse jogando uma pelada. E esse é o grande diferencial dele. E além disso tem estrela. Então, às vezes não preciso nem falar. Já só sei que colocar ele no campo, ele vai causar um furor que vai deixar a defesa do adversário com dificuldade em marcá-lo. Congratulations, Felipe. Ben Jacobs from the UK TalkSport Radio. Can I just get your perspective on the red card for Nicholas Jackson? Enzo Maresca said it was a clear red. And because you've worn the Chelsea shirt, have you got any sympathy for him? Because these kind of moments put a lot of pressure on a striker at a club like Chelsea. Well, first of all, I love Chelsea. I spent one really happy season there. We won the Premier League and we won the Cup League, and I made special friends, and I play with the best players in the world for a season, and I was really happy there. So I know how the club is special and how the club needs to win titles, because I know the pressure inside the club, it happens. But he's so good, he's young, and he has all the potentials, all the quality that the club needs, and for sure he will surpass this little mistake. I think it was clear. I just see in front of me. I don't see in the TV yet, but for me it was red. And but it's just a small detail for a player which is a big player and can be one of the biggest strikers in the world. Felipe, Isaac Louis do RG. Gostaria que falasse sobre o orgulho nacional, porque já levou 23 anos que o Brasil não ganha o Mundial. O futebol brasileiro tem chegado a ser muito desrespeitado, até por seu próprio povo. Será que dos razões pelo qual o futebol, as equipes brasileiras estão fazendo um grande torneio é o modelo de querer reivindicar o futebol brasileiro e mostrar pelo mundo que o futebol brasileiro segue sendo no mesmo patamar dos melhores campeonatos do mundo? Obrigado. Bom, em português, né? Bom português. Bom, eu acredito que todos os clubes brasileiros que estão aqui, nós não estamos pensando em reivindicar o bom futebol para o futebol brasileiro. Estamos aqui porque queremos ganhar. Eu não penso no que os outros brasileiros vão fazer, eu penso no que o Flamengo vai fazer. E com isso, se ajudar ainda mais o futebol brasileiro, melhor. Mas eu não estou pensando agora em vir aqui e fazer bonito para deixar o torcedor do outro clube feliz. Estou aqui pensando simplesmente no Flamengo. E uma das razões pela qual os brasileiros estão indo muito bem é porque, como eu falei, o nível de competitividade que queremos fazer uma boa competição é muito grande. E estamos jogando, notamos perfeitamente os sul-americanos como se fosse uma final cada jogo, e isso faz muita diferença.
Aqui, sou Diego Iwata, repórter da Trivela. Primeiramente, parabéns pela vitória, e não é um parabéns protocolar. Realmente, seu time fez uma entrega a se aplaudir. Agora, assim, a gente escuta muito os torcedores do Brasil, que a gente acompanha em redes sociais, mesmo quem está aqui presente, né? Tem sempre essa desconfiança se os europeus estão, de fato, empenhados, imbuídos em ganhar o campeonato, se eles estão levando menos a sério. Mas isso é uma percepção externa. E você que está dentro, vocês treinadores, vocês jogadores, têm outro tipo de percepção. O que você pode dizer para o torcedor que está desconfiado quanto à qualidade do jogo dos europeus nesse campeonato? Muito obrigado. Não tenho nada para falar para o torcedor. Existe uma competição maravilhosa, única, uma oportunidade única para todos que estão aqui. Se algum, que eu não vejo, né, se algum clube não quer ganhar, azar é deles, né? Do que eu vi, como começou o jogo, o nível de competitividade que tem o jogo, as faltas, a entrega, os duelos que são disputados, porque isso a gente vê nos duelos, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer participar. Agora, que é uma competição diferente, em momentos diferentes, em climas diferentes que podem prejudicá-los, não tenha dúvida que sim. Mas, também jogamos a Libertadores e temos que jogar na altitude do Equador e também queremos ganhar. E somos cobrados se não vencemos. O futebol é assim, é igual para todos e ganha o melhor time e o que mais quer ganhar. Felipe, many congratulations. May I ask you to, if you can, to go through the 6 minutes in your life that went from 0-1 to 2-1 up and a man up, a fantastic change of game for your club, but you've got to react to each of these situations. Can you remember how that sequence went in your head? Of course, I remember. It's a pleasure talking to you. First, as I said to your colleague, the thing that makes more proud today was my right back made a mistake. He lost the ball and Chelsea scored a goal. But the team doesn't feel the pressure. They don't stop playing any moment. They kept playing the same way. Nobody lose position. Nobody tried to do the game for their own. And we knew that we're gonna have chances against Chelsea because we have one way to play, and they know how to follow that path. So when I make the changes and the team start believing, and we had small little chances before the goal, we knew that we were good in the game. We could have chances. Our team gain some space on the pitch. We keep the pressure a little bit higher, and Chelsea feel that. And when we scored the first goal, of course, it's difficult. It's difficult to win against Chelsea. But then set pieces, which is really part of the game, gave us the second goal. So I'm really happy for the game, but it's just a win. Now we have to thinking about the next game, study the next game, and try to go through this group phase because it's not easy. But I'm really happy. Man up as well. Okay. You did want to keep playing rather than maybe think, oh, well, we could see this out. Yeah. And you did keep playing, and you scored again. Yeah. When we got a man up, that thing happens, and makes me really mad that we slowed down the game. And was 20 minutes to do the game is over, and instead of going forward, players start to pass the ball to the side and behind. So that makes me crazy, and I don't like that. And that we lost some balls, and we with woman up, we brought Chelsea to our pitch, and I didn't like that. But the rest of the part of the game, of course, I love it, and it was a special day for me and for our club. Thank you, Felipe. Thank you. Thank you, Rodrigo. Obrigado. É isso, galera. Quem tá chegando agora, né, que não acompanha a coletiva toda, você pode voltar um pouquinho, você vai acompanhar a coletiva na íntegra. Tem primeiro, né, começou com o Bruno Henrique falando sobre o jogo, e em seguida começa a coletiva do Felipe Luiz. É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Sem delongas aqui, vamos para a estatística do jogo. Só uma coisa bem curiosa, né, que aconteceu nesse jogo, que o próprio Felipe Luiz tinha feito isso no jogo contra o Central Córdoba, só que não corrigiu. Né, o Flamengo não conseguiu encaixar e dessa vez deu certo. É o seguinte, no segundo tempo, depois que o Flamengo fez o primeiro gol, um pouquinho antes, né, que ele sacou o Arrascaeta e colocou o Bruno Henrique, o Flamengo começou a jogar no 4-2-4. Ficou
Lembra que contra o Central Córdoba o Felipe Luiz também fez isso. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para... O Felipe Luiz também tinha feito isso, só que ficou aquele espaçamento, ficou aquele buraco no meio de campo. E dessa vez não, dessa vez ele conseguiu corrigir, né? O Flamengo estava tendo a oportunidade de estar treinando agora com esse, entre aspas, parada para o Mundial. E ele conseguiu corrigir isso. Dessa vez, além dele corrigir, teve o Jorginho também que dá essa profundidade, que dá esse passe mais rápido, acelerado. E foi perfeito no primeiro gol do Flamengo. No segundo gol, da mesma forma também. É o seguinte, o Flamengo sacou a Arrascaeta, colocou o Gonzalo Plata, Bruno Henrique, depois né, junto ali com o Gonzalo Plata ficou um pouco mais centralizado, fazendo a função do Arrascaeta e jogou o Bruno Henrique para frente. Só que o sistema defensivo estava acompanhando dessa vez o bloco, né? O Flamengo jogando no 4-2-4, só os dois volantes, o Eric Pulgar e o Jorginho no meio, mas a diferença que aconteceu contra o Central Córdoba é que a defesa agora estava junto com os volantes, junto também com o ataque. Ficou aquele bloco encaixado, né? Aquele, vamos dizer assim, aquele compacto, o time ficou bem compacto, bem juntinho assim, os dois no meio e o 4 atrás e o 4 na frente. E conseguiu empurrar o Chelsea para trás. Foi um verdadeiro massacre. Desde o primeiro tempo, só que com outro sistema de jogo, né, um 4-3-2-1. Mas mesmo assim conseguiu pressionar o Chelsea. Teve a oportunidade de fazer gol ainda no primeiro tempo. Infelizmente teve aquela fatalidade com o Wesley, acontece. Você se lembra de Andrés Pereira na final contra o Palmeiras, não, uma fatalidade. E dessa vez com o Wesley, que na minha opinião foi um pouco injusto, porque ele jogou uma barbaridade. O Wesley jogou muito hoje. Fez o que quis contra a defesa do Chelsea. E não merecia acontecer aquilo, né? Falta um pouco de atenção, de foco, mas acontece. Infelizmente, o problema é que o Flamengo conseguiu se manter, não deixou a bola cair, não teve aquela, vamos dizer, aquela... A mesma coisa que aconteceu com o Chelsea. O Flamengo fez o gol, o Chelsea totalmente desesperou, perdeu a cabeça, começou a bater em todo mundo. Já batia antes de o Flamengo empatar o jogo e totalmente perdeu a cabeça, ficou totalmente desequilibrado no jogo. Mas o Flamengo não perdeu a cabeça quando tomou o primeiro gol do Chelsea, né? Conseguiu se manter organizado, conseguiu pressionar. E na minha opinião, se fosse 5-6, não seria nem um exagero. O Flamengo mereceu ganhar e merecia até mais gol, né? Infelizmente não conseguimos fazer mais gol, mas vamos dizer assim, estamos perplexos, né? Com a barriga cheia. O Flamengo amassou, né? Botou os ingleses literalmente na roda. E o rapaz lá, que eu não lembro o nome dele, eu acho que é o Palmer, que falou que o pai dele tinha pedido um gol para ele fazer contra o Flamengo, acabou passando em branco, não jogou nada, não só ele como o próprio o Enzo Pérez, né? Cracaço aí do Chelsea. Ficaram em branco, o Flamengo conseguiu fazer essa marcação com o Eric Pulgar e Jorginho tá jogando a barbaridade. Jorginho caiu como uma luva no Flamengo, um baita de um jogador, como eu falei para vocês aqui. Outra notícia importante, antes de falar aqui do Jorginho, o Flamengo encaminhou a contratação do Carrascal, já tá tudo encaminhado, já chegaram a acerto, tanto de salário como de valor, se eu não estou enganado aqui, é 12 pontos. Deixa eu só conferir aqui o valor real, mas são 12,5 milhões pelo Carrascal, já está encaminhado. A gente não sabe se o Flamengo vai apresentar o jogador agora, anunciar o jogador durante a Copa do Mundo de Clubes ou pós, né, Copa do Mundo de Clubes. Mas o importante é que o Flamengo chegou com acerto com o Carrascal, também um baita de um jogador que vai elevar mais ainda o patamar do Flamengo, elevar mais ainda o nível técnico, o ganho técnico dentro de campo, um baita de um jogador. Agora o Flamengo corre contra o tempo também para conseguir mais 2 jogadores para a posição. O Flamengo quer contratar 3 reforços, já encaminhou o Carrascal, agora quer mais um ponta, né, com alto nível técnico também, para quando precisar entrar no lugar do Cebolinha, do próprio Bruno Henrique, o Flamengo não perder o nível técnico, também com intensidade, um jogador novo, mas que tem uma técnica muito boa. Até o pessoal falou sobre esse, eu acho que é o Boateng, eu não lembro o nome dele, eu acho que é Boanga, o ponta esquerda do Los Angeles FC, o qual o Flamengo vai enfrentar agora na última rodada. Também é um baita no jogador, tecnicamente falando, um baita de um ponta, joga pra caramba. A gente vai ter a oportunidade agora de acompanhá-lo agora contra o Flamengo, né, na última rodada da fase de grupos. E na minha opinião também cairia como uma luva no Flamengo. É um baita de um jogador. Mas o Flamengo não falou ainda, não disse qual o nome que o Flamengo tá querendo. Tá em processo de negociação. Esperamos assim que acabar o Mundial, esses reforços estejam à disposição, porque vai começar aquela fase crucial, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Lembrando que o Flamengo pega o Internacional, na Copa do Brasil pega o Atlético Mineiro e o Brasileirão tem a reta final aí, e não terminou nem o primeiro turno ainda, mas o Flamengo tá na liderança e tem que se manter, porque o nível agora vai aumentar o sarrafo, né? Os times estão descansando, estão treinando. O Flamengo, o Palmeiras, Fluminense e o próprio Botafogo estão jogando Mundial, mas também estão treinando, estão elevando mais ainda o nível, né? Jogando com esses times de fora, com esses times ingleses, times da Europa. Queira que não queira, força um pouco, né? O Felipe Luiz estudar, melhorar a tática do time e ter tempo para poder aperfeiçoar, corrigir os erros que o Flamengo
estava tendo antes do Mundial, tá bom? Só lembrando que amanhã o Flamengo tem treinamento, né? Os jogadores que atuaram hoje vão fazer aquele treinamento de, dizer assim, recuperação muscular. E os que não atuaram vão treinar para esse foco contra o Los Angeles FC. Lembrando que daqui a pouquinho, 7 horas da noite, tanto na Cazé TV como na Globo, TV aberta, vai passar o jogo em Esperance e Los Angeles FC. O empate entre Esperance e Los Angeles FC já garante automaticamente o Flamengo como primeiro lugar do grupo. E mesmo que, né, o Chelsea ganhe a última rodada, mas teria que fazer uma goleada para poder conseguir tirar saldo do Flamengo. O Flamengo hoje tem um saldo... Só olhar aqui rapidinho o saldo do Flamengo, se eu não estou enganando, tá 4 gols de saldo. Deixa eu só olhar aqui a tabela do Mundial de Clubes. Se eu não estou enganado, o saldo do Flamengo tá com 4 gols de saldo, é isso. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. O Flamengo... o Esperance e o próprio Los Angeles empatando, não pegaria mais o Flamengo automaticamente já está classificado para a próxima fase de grupos. E o Chelsea teria que golear na última rodada o Esperance, que não, na minha opinião, não seria nenhum desafio, né? Para poder conseguir passar em primeiro, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o grupo do Flamengo, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Grupo, deixa eu só diminuir aqui para vocês verem. Pronto, aqui é o grupo do Flamengo. Ó, o Flamengo tem saldo de gol de 4. O Chelsea tem saldo de gol de 0. O Chelsea teria ganhado de 4-0 para poder ainda conseguir passar em primeiro, mas pelos confrontos diretos o Flamengo ainda ficaria em primeiro. O Chelsea teria que fazer 5 gols, teria que golear o Esperance na última rodada por 5-0 e o Flamengo perder do Los Angeles para poder o Chelsea passar em primeiro. Né? Os cenários aí bem difíceis. É um empate simples aí contra o Los Angeles, o Flamengo passa em primeiro colocado. Lembrando que desse grupo aqui, quem passar vai pegar o Bayern de Munique, o Benfica, que ganhou agora há pouco por 5-0. Tivemos um adiamento da questão temporal. No retomada do jogo, o Benfica ganhou por 5-0. E o Bayern de Munique, né, ganhou o primeiro jogo 10-0 e joga hoje de noite, às 10 horas da noite, contra o Boca Juniors. E a favorita, né, do grupo, para passar em primeiro. Quem ficar em segundo desse grupo vai pegar o Bayern de Munique, que também está uma máquina, jogando muito bem. E, né, o Flamengo poder evitar esses confrontos direto agora, melhor ainda para o Flamengo. E se terminar a Copa de Clubes, né, nessa primeira fase de grupos, os brasileiros em primeiro, podemos sim ter um brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Isso porque se enfrentaria, né, tanto nas quartas de finais como nas semifinais e diretamente passaria um brasileiro para semifinal, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. A qualquer momento a gente traz mais informações para vocês. Também vamos trazer a cobertura, né, da ESPN, falando sobre essa vitória maiúscula do Flamengo e mais informações também sobre a questão do mercado da bola do Flamengo, tá bom? Agradecer a todo mundo que ficou na live. 112 pessoas no canal 1. Deixa eu só ver aqui no canal 2 quantas pessoas tem. 14 pessoas no canal 2, tá bom? Agradecer a todo mundo aí por deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar pra caramba. Créditos de direitos autorais, Flamengo TV, link na descrição. E como falou, né? Os ingleses na roda novamente. Valeu.